Olá, pessoal. Vamos continuar aqui agora. Então, estou partindo para um novo capítulo, né? Aliás, o primeiro desse livro aqui, a primeira divisão da análise aqui, desse livro que a gente tá falando. Então, o título do livro é Como Estudar e Como Aprender, do Emílio Mira Lopes. Antes de mais nada, não está nesse livro, né, mas eu achei uma frase interessante que cabe um pouco nesse contexto aqui. A alegria que se tem em pensar e aprender nos faz pensar e aprender ainda mais. Então, basicamente, aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? Nós precisamos querer aprender. A motivação, a alegria, o prazer em aprender é fator predominante, fundamental para que eu consiga reter esse conhecimento e então transformá-lo em aprendizagem. Esse é o motor, é a força motriz que vai me fazer chegar naquilo que eu pretendo, que é o meu resultado esperado. Ok? Então fica essa frase como reflexão. Bom, hoje a gente se concentra então nesses dois pontos aqui, que estão no livro, eu trouxe aqui para a gente fazer uma reflexão. Então, o que é estudar e o que é aprender? Estudar é absorver informações, é se concentrar na recepção de dados, assimilar os dados, fazer uma relação, ter técnicas para isso, tentar abranger instrumentos, né, e ferramentas que nos tragam a informação. Isso é estudar. Então, eu estou tentando captar o máximo de informações possíveis para que em algum momento eu vá aplicar isso em uma solução de problema. Então, eu vou reter dados, eu vou assimilar conhecimentos, informações, para que eu então vá concluir, né, isso com a aprendizagem. E o aprender? O aprender é transformar toda essa parte de absorção, de assimilação de dados, em transformar isso, né, em algo prático, na obtenção de um resultado que eu estava esperando, que é a solução de um problema. Então, eu consegui fazer com aquilo que eu estava assimilando, que eu estava captando, que eu estava retendo, eu consegui transformar isso em algo prático, numa aprendizagem, que vai me fazer com que agora, então, eu possa propor solução ao problema. Essa divisão é muito importante. Então, estudar é uma coisa, aprender é outra coisa. Estudar é uma fase que eu diria aqui de preparação. E a aprendizagem, então, é uma conclusão. E o livro, inclusive, fala isso, né? Eu posso estudar sem aprender e posso aprender sem estudar. É possível isso. O professor Pierre Luigi, ele é muito famoso, né, na internet, inclusive ele faleceu já. Eu tive a honra de trazer, enquanto eu estava na escola, trazer para uma palestra. Ele tem alguns livros e o mais popular deles, né, é o Aprendendo Inteligência. Ele fala justamente isso, que os alunos vão para a escola para estudar. E à tarde, né, isso na manhã, e à tarde, no período inverso, eles aprendem, porque eles fazem resumos, eles fazem a tarefa de casa. Então, na escola, é um ambiente de estudo. O professor vai passar a matéria, vai pesquisar nos livros, vai assistir uma aula em slides, um filme. E, na parte, então,
da tarefa propriamente dita é que se aprende e que o cérebro faz a retenção disso. O que é importante para a gente aqui entender, é bacana isso, né? Porque a gente está, em tese, a gente está falando no mundo empresarial. Citou aqui os alunos, mas a gente está falando no mundo empresarial. O candidato a ser um bom profissional, a ser um bom líder, a ser um bom chefe de equipe, a ser um bom empresário, ele precisa aprender. Para que serve um líder que não consegue aplicar uma boa liderança? Então, ele precisa aprender liderança. Para ele aprender liderança, tecnicamente, ele vai estudar sobre liderança. Ele não nasce sabendo liderança. Ele pode até fazer algum tipo de captação empírica durante a vida dele. Ele vai adquirindo algumas habilidades próprias da própria experiência. Mas, em tese, ele vai estudar e vai aprender. E muitos acabam não conseguindo aprender sobre isso. Então, é fundamental que a gente traga isso para o nosso dia, para o empresário, né, 4.0, que eu chamo de empresário 4.0, que tanto é o líder, como o empresário, como o chefe de equipe, como o candidato a empregado, né, a trabalhador, o estudante que está saindo da universidade ou que está na universidade ainda estagiário, para que ele entenda que ele pode fazer a diferença desde que ele aprenda, não simplesmente, pura e simplesmente, só estude. Então, quando eu trago alguém para a minha equipe, eu faço questão que ele aprenda. Então, ele precisa estudar, ele precisa pesquisar, ele precisa falar com outras pessoas, ele precisa adquirir uma base de informações e ele precisa aprender no segundo momento. Então, quando ele sai da empresa, provavelmente é aí que ele vai aprender. Não é neste momento, né? Que ele está aqui na empresa, estudando com outras pessoas, assimilando conhecimento, que ele vai aprender. Muito provavelmente ele vai fazer isso na sua casa, no seu momento de lazer, não necessariamente fazendo um esforço muito grande, mas se concentrando, anotando aquilo que ele está recebendo de informação, para ele fazer essa parte da retenção se transformar, então, numa ação prática, que é trazer a solução para os problemas. Existe um livro muito interessante de um filósofo italiano, o Domenico De Masi, que ele trata, né, sobre o ócio criativo. Então, é nesse momento que existe aprendizagem, no meu ponto de vista. Durante toda a temática do dia, do empresário, correndo, absorvendo várias informações, quando ele estiver no chuveiro, quando ele estiver caminhando, é que ele vai absorver todo aquele conhecimento, aquela informação adquirida durante o dia e vai transformar aquilo em aprendizagem. Então, é bastante interessante isso para quem quer se destacar num mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais altamente estressante. Esse é o mundo em que nós vamos precisar de gente que aprende, que faz a diferença, que apresenta a solução. Então, como nós estamos diante de uma empresa de soluções, eu gostaria muito de compartilhar ao longo do livro essas questões baseadas em estudo e aprendizagem. Transformar conhecimento em solução. Ok? Então, espero que eu tenha ajudado. Nós vamos caminhando, então, ao longo de mais vídeos com outras dicas sobre esse livro aqui. Muito obrigado a todos e até mais.